Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre batismo no Espírito Santo, perspectivas teológicas. E eu quero convidar você a assistir a mais este vídeo. Entretanto, antes de nós entrarmos propriamente no conteúdo do vídeo, eu gostaria de pedir encarecidamente a você que talvez esteja entrando nesse canal pela primeira vez, para que você assinasse o canal, né? Tem um linkzinho aí aí no cantinho para você poder assinar o canal. Se você já for, né, alguém que assina o canal, então que você não esquecesse de curtir o vídeo, né, deixar aquele joinha, que ajuda a fortalecer o canal, ajuda a fazer com que esse conteúdo, né, seja divulgado para mais pessoas e assim, dessa maneira, mais pessoas terão a oportunidade de serem abençoados pelo conteúdo desse material. E se você achar, né, que ele realmente é edificante, então que você talvez compartilhe com outras pessoas, amigos, conhecidos teus, né, que talvez estejam com dúvidas com relação ao tema que nós vamos estar tratando no dia de hoje. Eu te agradeço e que Deus te abençoe. Batismo ou plenitude, afinal de contas, qual que é a interpretação correta, né? Talvez esse seja um dos temas polêmicos, né, que a gente pode colocar assim, pois existem, né, o próprio título está dizendo se é batismo ou se é plenitude. Então nós temos aí interpretações distintas a respeito do mesmo evento ou do mesmo fato, né? Vale destacar que a pessoa, né, do Espírito Santo, né, na nossa vida é de fundamental importância na vida, na verdade, de qualquer cristão. Digo ainda mais, não dá para você ser cristão, não dá para você permanecer cristão sem ação prévia e ação contínua do Espírito Santo na sua vida. Nós vamos então, né, estar falando, dito isto, né, a respeito da importância do Espírito Santo. Quero ressaltar também que a respeito já propriamente dito do batismo com o Espírito Santo, ele tem pelo menos duas perspectivas que nós vamos estar abordando aqui: a perspectiva pentecostal e a perspectiva reformada ou, vamos colocar assim, tradicional, né? Vamos colocar como reformado. De acordo com a perspectiva pentecostal do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, ele ocorre, né? Ele é visto como uma segunda bênção, ou seja, ele ocorre posteriormente ao momento da conversão da pessoa, né, do indivíduo, antes do novo, ou ele ocorre depois do novo nascimento, aquele que é retratado, por exemplo, lá em João capítulo 3, quando Jesus está falando com Nicodemos, né, e fala que importa nascer de novo, tem que nascer da água do Espírito e tal. Então, ele seria, no contexto pentecostal, uma fonte de poder para um testemunho eficaz. Ao visto que, na perspectiva reformada, o batismo no Espírito Santo ocorre no momento da conversão, né? Ou ocorre simultaneamente à conversão. Logo que a pessoa se converte, aceita Jesus, ela seria então batizada com o Espírito Santo. Então são perspectivas ou visões realmente diferentes, né, na sua interpretação, né? Batismo ou batismos? Bem, dois aspectos nós temos aí para colocar. Um aspecto que é o missiológico e um aspecto soteriológico. Soteriológico é ligado à questão de salvação, missiológico é ligado à questão do serviço, ao trabalho, né, no serviço ao reino de Deus, ao próprio Deus. Pela perspectiva pentecostal, o batismo é duplo, né? 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, né? Então, aqui na passagem em questão está sendo dito que o batismo que todos foram em um só Espírito batizados, todos foram batizados, e não importa aí a origem, ou seja, dizendo que o batismo é para todos, né?
E o aspecto soteriológico, esse seria o aspecto soteriológico, ou seja, quando a pessoa se converte e passa a fazer parte do corpo de Cristo, entende-se que nesse momento ela é batizada pelo Espírito Santo, passando aí a fazer parte do corpo de Cristo, né? Sendo depois o batismo nas águas um momento, vamos dizer assim, representativo desse batismo que ocorreu previamente à conversão dela, né? O aspecto missiológico, ele é retratado lá em Atos capítulo 1, verso 8, né? Onde o Senhor, respondendo aos discípulos, posteriormente apóstolos, o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Estou citando aqui, né? Mas de qualquer forma está aí na tela para você, a passagem para você comprovar, né? Então, ou seja, nesse sentido missiológico, ele vai capacitar o crente ou o cristão para o serviço, ou seja, para o serviço do reino. Então é necessário que eles fossem revestidos de poder para serem testemunhas, mártires, inclusive, é o contexto ali de testemunho, né? Pela perspectiva reformada agora, o batismo é uma obra única, então, e que não se repete, ou seja, não haveria um batismo duplo, mas apenas um único batismo, inclusive citando essa própria passagem de 1 Coríntios 12, 13, é o entendimento da maioria dos teólogos reformados, né? Porém, o cristão pode ser cheio do Espírito Santo, que se a gente ver no próprio livro de Atos, a gente vê que em Atos 2 nós temos a questão do batismo, onde os discípulos são batizados com o Espírito Santo, falam em outras línguas, e em Atos capítulo 4, depois do momento de oração, diante de uma questão de perseguição que eles estavam sofrendo, eles oraram, e lá em Atos 4:31 fala que eles foram cheios do Espírito Santo, ou seja, eles tiveram um enchimento, vamos colocar assim, no batismo inicial, depois esse processo se repetiu. Eles foram batizados de novo? Não, eles foram cheios do Espírito Santo. Batizados eles foram no momento em que o Espírito Santo desce, como relatado lá em Atos 2, né? Então, pela perspectiva reformada, então sim, o cristão ele pode ser e deve ser cheio do Espírito Santo, até porque há um imperativo divino para isso, lá em Efésios capítulo 5, por exemplo, verso 18, onde o apóstolo recomenda: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Analisando então agora, brevemente, vamos analisar algumas passagens, eu vou apenas comentá-las aqui em Atos dos Apóstolos. Qual a perspectiva pentecostal e qual a perspectiva reformada? Tá? A perspectiva pentecostal sobre o livro de Atos dos Apóstolos é que o livro de Atos, ele é tudo o que ocorreu lá, e especificamente, né, como nós estamos falando acerca do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, nós estamos falando a respeito da questão de algo que foi histórico, né, porque realmente aconteceu, e também normativo. Em que sentido? Onde, a partir do livro de Atos, é definido o padrão pelo qual as pessoas, posteriormente ao período de Atos, deveriam experimentar, deveriam passar por experiências similares, né, se não iguais àquelas relatadas no livro de Atos, né? Então, para eles, na visão pentecostal, na perspectiva pentecostal, Pentecostes se repete, embora a gente saiba que naquele primeiro momento inicial lá de Atos 2, com as línguas de fogo, um som como de um vento impetuoso, esses dois, por exemplo, não se repetiram mais. Porém, serem cheios do Espírito Santo e falarem em outras línguas, sim, né? Então, os dons espirituais nesse contexto, então, todos os dons estariam disponíveis, inclusive os dons chamados de carismáticos, né, que são aqueles dons mais, vamos dizer assim, que afetam mais as pessoas, né, como dom de profecia, dom de cura, milagres e etc., né? Estão disponíveis tal qual na época dos apóstolos. E o batismo com o Espírito Santo, na perspectiva pentecostal, ele deve ser seguido do falar em línguas. Ou seja, é necessário
que o cristão que foi batizado com o Espírito Santo fale em línguas, né? Veja, essa visão, ela é a visão, vamos colocar assim, do pentecostal raiz, né? Que veio desde lá do avivamento da Rua Azusa, em 1901, né? Com William Seymour, e dali para frente esse foi o entendimento, né? Porém, com o passar dos anos, existem outras visões, né? Pentecostais inclusive, que entendem que o falar em línguas ele passa a ser uma das evidências e não a evidência necessária para que a pessoa tenha sido batizada com o Espírito Santo e que isso possa ser percebido, né? Então, existem pelo menos essas duas visões aí, né? Uma, a falar em línguas como obrigatório, como mandatório, a outra como uma das evidências do Espírito Santo. Já na perspectiva reformada, né, nós temos aí, ela é histórica, ela vê o livro de Atos exatamente como histórico, e eles ressaltam, né, a perspectiva reformada, de que houve uma razão muito clara para o registro dos casos onde o batismo com o Espírito Santo ocorreu. Por exemplo, Atos capítulo 2, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19. Atos capítulo 2, os discípulos são batizados. Ali eram formados somente por judeus, né? Judeus convertidos a Cristo, né? Os 120 discípulos lá que se converteram. Depois tem, né, os 3.000 que se convertem, depois mais algumas pessoas, algumas centenas, né, também vão se converter. Atos capítulo 8 vai falar dos samaritanos, que também aceitam a pregação de Filipe, né, por ocasião da perseguição à igreja, depois da morte de Estevão. Aí nós temos a questão onde eles também só vão ser cheios do Espírito Santo no momento em que Pedro e João, que eram, né, colunas, que foram mandados lá para conferir o que estava acontecendo, porque os samaritanos estavam aceitando o Evangelho, né, muito bem, estavam sendo muito receptivos ao Evangelho, estavam se convertendo aos borbotões, bastante gente. Então os discípulos vão lá, né, e quando eles vão lá, eles impõem as mãos e oram pelas pessoas, e eles são batizados com o Espírito Santo, inclusive falando em línguas e profetizando, não me falha a memória, né? São cheios do Espírito Santo. Em Atos 10, nós temos aí a conversão de Cornélio, que seria efetivamente o primeiro gentio. Vamos colocar que os samaritanos fossem os judeus mestiços, né? Misturados, né? Mas aí nós temos a conversão dos gentios. E a situação ela é bem conhecida, né? Ao passo que Pedro vai lá e ele está pregando e ele nem termina de pregar e é dito, né, em Atos 10 que cai o Espírito Santo sobre eles e eles começam a falar em línguas, e os discípulos que estão junto com Pedro, também judeus, veem isso acontecer. Então eles estão vendo que, nossa, o dom do Espírito Santo então não é só para nós, judeus, mas é também para eles. Primeiro foi quebrando o paradigma e também cumprindo a missão. Olha, primeiro os samaritanos, que eram judeus mestiços, depois os gentios. E finalmente, né, em Atos 19, nós temos a questão daqueles discípulos de João Batista, ou seja, vamos colocar que seriam aqueles da velha aliança ainda, né, e que haviam sido batizados no batismo de João. Paulo conversa com eles e depois de impor as mãos sobre eles, eles são batizados no Espírito Santo. E não só falam em línguas, como também profetizam. Esses aí, eu lembrei, esses que profetizam, né, até para corroborar com aquilo que era do Velho Testamento. Então, nesse sentido, né, houve um propósito, inclusive do autor, né, Lucas, de estar mostrando que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre toda a carne, o cumprimento da profecia, né? Mas também mostrando que, olha, para quebrar o paradigma, porque até então os judeus entendiam que era só para o povo de Israel, mas não era. O derramar é sobre toda a carne, então é para todas as pessoas, todo aquele que viesse a crer no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, seria batizado com o Espírito Santo, né? Na perspectiva reformada, então, o que define a questão do batismo ou da plenitude do Espírito são as cartas, né? As cartas são normativas. Alguns acreditam, né, nessa perspectiva ainda reformada,
acreditam na cessão ou na cessação dos dons espirituais ou dos dons carismáticos, esses dons de poder, né, de grande, como é que eu posso dizer, por exemplo, cura, né, milagres, assim, uma pessoa, através de uma pessoa realizando, né, e outros entendem, né, outros teólogos entendem que estes dons foram substituídos por outros dons, como, por exemplo, o dom do ensino. Embora os reformados entendam que Deus ainda age sobrenaturalmente, ou seja, milagres ocorrem nos dias de hoje, claro, eles entendem que o milagre ocorre, sem dúvida, eles entendem que Deus age sobrenaturalmente, com certeza, né? Então, para deixar isso claro, né? Batismo no Espírito Santo, então, vamos ver agora como capacitação para a missão, ou seja, dentro da perspectiva pentecostal, né? Ele é derramado como cumprimento profético, como, por exemplo, é relatado lá em Joel, capítulo 2, 28 a 30. Existem outras passagens do Velho Testamento que falam a respeito desse derramar do Espírito? Sim, existe, né? Mas eu estou pegando essa de Joel 2, 28, né, a 30, que é citada novamente em Atos, capítulo 2, né? Onde os discípulos, então, são capacitados, né? Eles recebem poder. A palavra grega é o dunamis, né? Explosivo, uma coisa que vem para realmente causar impacto, né? Eles recebem o poder para serem mártires, para serem testemunhas, capacitando eles com dons espirituais e realizando aí sinais e prodígios através deles, né? Então o Espírito Santo passa a agir através dos discípulos. Nós temos algumas passagens que a gente poderia até comentar aqui, né, do que acontece. Atos capítulo 3, verso 6, diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Né? E aí o que acontece com o coxo? Ele é curado, ele fica de pé de um salto. Atos 5, 12 é dito a respeito dos apóstolos, que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Temos aí ainda Atos 6, 8. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, esses dons carismáticos é que provocavam isso: cura, milagre, pessoa que, cego de nascença, pessoa sendo curada, coxo sendo curado, né? Que mais? Poderia citar ainda a passagem de 8, verso 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, Filipe, o evangelista, também, né, Deus operava através dele, né, e realizava milagres. Né? Agora, dentro disso, né, um processo, né, há um processo que é a pessoa ser cheia do Espírito Santo, e ele se repete, como, por exemplo, a pessoa, então, se ela se enche, né, parece passar para nós a impressão de que a pessoa, estando cheia do Espírito Santo, por uma razão, né, geralmente por enfraquecimento, né, espiritual, é que a pessoa se esvazia e ela precisa estar buscando, na verdade, até para que haja essa necessidade de se buscar ser cheio do Espírito Santo. Então veja lá Atos 4, 31, que eu já havia mencionado. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja que tinha uma finalidade, né? Ser cheio para conseguir anunciar a palavra de Deus. Nós temos lá em 9:17, mesmo livro de Atos. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo passa a ser cheio do Espírito Santo nesse momento em que Ananias impõe as mãos sobre ele. E em Atos 13:9 é dito assim: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, né? Dando-nos a entender que houve um momento que ele ficou cheio
esvaziou. E não que a pessoa, uma vez cheia do Espírito Santo, ela vai se manter linear ali naquele nível. Não, mas há necessidade da pessoa se encher. Lembre-se de Efésios, enchei-vos do Espírito. Então, há uma ordem, né, um imperativo divino para que nós busquemos andar cheios, né? Como lemos lá em Gálatas 5:25, se estamos no Espírito, andemos nele, ou seja, seja prática comum você andar no Espírito, né? Portanto, a gente entende o seguinte, que para os pentecostais, as línguas elas servem de sinal de que a chamada e o poder da Igreja Apostólica são válidos para os crentes contemporâneos, ou seja, na perspectiva pentecostal, o falar em línguas ele é condição necessária e serve como sinal de que ainda hoje, né, como nós temos nas igrejas pentecostais espalhadas pelo mundo e bastante aqui no Brasil, né, as pessoas falam em línguas, né? Isso serve de sinal de que o poder continua aí atuando e agindo na igreja. Agora, falando do batismo no Espírito Santo como plenitude do Espírito, ou seja, a perspectiva reformada. Ser cheio ou pleno do Espírito Santo deve ser, então, a maior busca do cristão nessa vida. Nesse ponto, tanto reformados quanto pentecostais concordam. Temos aí a responsabilidade de buscar esse enchimento. Algo que ainda precisa ficar claro é como podemos ser cheios. Veja que Jesus, no Evangelho de João, ele vai falar para nós o que precisa para eu ser cheio do Espírito Santo. Isso aí eu aposto que todo mundo fica curioso para saber. João capítulo 7, versos 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Portanto, por essa passagem, nós vemos que Jesus então fala muito claramente que é preciso que o cristão tenha sede. E se nós tivermos sede de Deus, sede da presença de Deus, sede do Espírito de Deus, nós devemos recorrer a Cristo, que é aquele que vai nos batizar, nos revestir de poder, nos encher com o seu Espírito. E para que a gente precisa ser cheio, né? E lembrando que no Evangelho de João mesmo, no capítulo 4, Jesus fala dessa mesma água da vida para a mulher samaritana, né? Então aqui ele só está corroborando. Essa passagem do capítulo 7, na verdade, é uma segunda passagem onde Jesus está falando da mesma coisa. E por que ser cheio? Para maturidade espiritual e serviço do reino. O enchimento, então, do Espírito Santo nos faz ser espirituais, ou seja, maduros na fé. Ser cheio do Espírito Santo, então, ao contrário do que muitos desavisados, desinformados pensam, não é para você perder o controle, perder a sua razão, perder o seu senso, a sua sobriedade, né? Não é, muito pelo contrário, para você adquirir maturidade na fé, né? Porque sem esse enchimento, sem ser cheio do Espírito Santo, nós nos tornamos presas fáceis do mundo, em seu sistema de coisas, da carne, dos desejos da carne, nossos próprios desejos, do nosso coração e do diabo. Então, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, essa é uma boa razão, né? Uma razão mais do que suficiente para você buscar ser cheio do Espírito Santo. Outra questão, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para realizar, porque há uma necessidade para nós de realizarmos as obras que o Senhor mesmo preparou de antemão para que andássemos nela, como diz lá em Efésios, capítulo 2, lá no finalzinho, né? Verso 10, para realizar o serviço na obra de Deus, e nos lembra que uma coisa muito importante, né? Como diz lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então nós podemos concluir, a respeito de tudo que foi falado, a respeito das perspectivas, que tanto pentecostais quanto reformados
entendem a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, que isso é importante, tanto na nossa vida pessoal, para a nossa maturidade, para podermos resistir, né, ao adversário, resistirmos aos nossos próprios desejos carnais e pecaminosos, na maioria das vezes, resistirmos às ideologias do mundo, às coisas que nos cercam, e também podermos servir ao Senhor, né, testemunhando, dando testemunho da verdade. Podemos falar, inclusive, esse ser cheio vai se traduzir, o reformado vai ver de uma outra forma, inclusive a questão do fruto do Espírito, embora, e isso é óbvio, o pentecostal também vê dessa forma, o fruto do Espírito, que é o amor, que está descrito lá em Gálatas capítulo 5 também, o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. O fruto do Espírito, né, é algo que precisa ser visto, e o próprio Jesus disse, olha, o falso profeta aí, pelo fruto vocês vão conhecer. Então, para o reformado, vamos dizer assim, e talvez algumas vertentes, né, das igrejas pentecostais, vamos colocar talvez uma evidência muito maior de ser cheio do Espírito Santo, é a pessoa ter o fruto, né, ou os frutos, né, do Espírito Santo na sua vida, de forma que ela foi transformada, então ela está madura e ela está revestida de poder para fazer a obra do Senhor. Então esse é o ponto pacífico, é o ponto de convergência. O ponto de divergência é que, na perspectiva pentecostal, eles entendem que há o batismo no corpo de Cristo e posteriormente o revestimento de poder, né, que seria aí esse momento chamado de batismo com o Espírito Santo. Sendo que o reformado vai entender que o batismo ocorre aqui, o batismo com o Espírito Santo, no momento da conversão, e esse momento em que ele é cheio do Espírito, em que aquela, não necessariamente com a manifestação de línguas, mas em que a pessoa se torna, ou se enche do Espírito Santo de Deus, ou se deixa encher, vamos dizer, porque é uma ação dele, não nossa. A nossa é em buscar e em pedir, mas quem vai derramar, quem vai dar o Espírito para nós é o Senhor Jesus, que vai derramar o Espírito Santo sobre nossas vidas, né? Vai nos revestir dele. Esse momento, então, é o momento em que nós é chamado, né, visto como plenitude do Espírito, ou seja, que o Espírito Santo chegou, né, como diria o pastor Enéas Tonini, ele disse, né, que o Espírito Santo ele é residente antes de você ser batizado ou cheio do Espírito Santo, e quando você é cheio, aí ele passa a ser presidente, ou seja, de maneira que o próprio Espírito vai ter uma maior influência ou até mesmo controle sobre nossas vidas. Vamos ser dirigidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu queria deixar isso para você, né, essa breve meditação, e espero que você tenha sido edificado, né? E comente aí se você acha que o que eu estou falando é bobagem, se você acha que o que eu estou falando está errado, se eu porventura possa ter esquecido algum aspecto aí, tanto na questão da perspectiva reformada quanto na perspectiva pentecostal. Por favor, deixe aí nos comentários, de repente a gente grava um novo vídeo para a gente estar falando ainda mais sobre esse assunto, que ainda tem mais coisa para falar, né? Então que Deus te abençoe e a gente espera se ver aí numa próxima oportunidade.